Isaías 9,6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse versículo está falando sobre aquele quem nós comemoramos nesse fim de semana. Está falando sobre Jesus Cristo, a nossa Páscoa. Hoje é a sexta-feira, que muitos comemoram como uma sexta-feira santa ou sexta-feira da paixão. Nós chamamos de sexta-feira da paixão porque foi o dia da semana em que Cristo ele foi preso, foi crucificado e morreu por conta dessa crucificação. Mas por quê? Por que ele morreu? Por que ele foi preso? Por que foi necessário que assim fosse? Durante muito tempo a humanidade, ou seja, você e eu, estávamos distantes de Deus, estávamos longe daquele que é o nosso Criador. E não havia forma de trazer o homem de volta para Deus. Então foi necessário que ele enviasse alguém puro, alguém sem pecado, alguém limpo, alguém maravilhoso, que tivesse disposto a fazer uma grande obra, que é a obra da redenção. E essa pessoa pura e maravilhosa que nós conhecemos como Jesus Cristo, ele veio, foi crucificado e morreu por você e por mim. Ele é a nossa Páscoa. E porque ele veio, porque ele foi crucificado, porque ele morreu, nós voltamos para Deus. Nós recebemos a condição de voltarmos a ser amigos de Deus. E é isso que nós comemoramos nesse fim de semana. Não a dor dele, não simplesmente a morte dele, mas nós comemoramos a vida que, quando ele derramou a dele na morte, trouxe vida para nós. Então você pode se apropriar dessa promessa que Cristo, a nossa Páscoa, nos deu vida. A palavra Páscoa vem do hebreu Pessah e significa passagem. Aquele que passou da escravidão para a liberdade, aquele que passou da morte para a vida. A palavra Pessah para os hebreus relembra a eles o momento que eles estavam no cativeiro no Egito, prisioneiros já há bastante tempo, e Deus envia a libertação para eles. E durante um certo momento, todos se preparam com a ordem de Deus. Se você conseguisse imaginar isso, todos se vestem, todos fazem uma ceia entre família ou entre amigos e se preparam, porque a qualquer momento o Senhor ele vai liberar eles. E assim acontece. E o Senhor libera eles do Egito, e o Senhor libera eles assim, com uma recompensa por todo o tempo de escravidão. A Bíblia diz que eles não saem pobres do Egito, a Bíblia diz que eles saem com ouro, com prata, enfim, por causa das pragas que o Senhor enviou ao Egito. O Egito estava expulsando, sabe, o povo judeu, não queria mais ele lá por causa do poder grande do Deus dele. E eu quero dizer isso para você nessa sexta-feira, nesse fim de semana que nós comemoramos morte, a ressurreição, a Páscoa, sabe? Saiba que Deus ele ainda é esse Deus poderoso e faz isso hoje. Ele faz a Páscoa na nossa vida. Ele permite essa passagem na nossa vida. Ele nos traz a escuridão para a luz. Ele nos livra do poder das trevas. Então, nesse fim de semana, quando você estiver comemorando com a sua família, com seus amigos, lembre que muito mais do que presentes ou uma refeição, ou o que for, que você e a sua família vão fazer juntos, você e seus amigos separam um tempo e agradece a esse Deus que trouxe a Páscoa para a sua vida, que trouxe a libertação, que trouxe a passagem, que te livrou do cativeiro, que te livrou daquele que te prendia, daquilo que te prendia. Que você possa comemorar nesse fim de semana a liberdade, a libertação das trevas para a luz. É isso. Ele te chamou das trevas para a luz. Ele permitiu que a passagem se realizasse sobre a sua vida. A passagem em que você era escravo, em que você era perdido, em que você estava separado de Deus, mas agora você está unido de novo com Deus por meio de Jesus Cristo. Nós lemos o versículo de Isaías, capítulo 9, verso 6, que fala sobre o nascimento. O nascimento é uma coisa alegre, é uma coisa que nos motiva. Ver um bebê é uma coisa que nos deixa encantado. A criança, ela mexe conosco.
Mas a mesma Bíblia que nós lemos fala que um dia esse homem ele foi morto, um dia ele foi crucificado. Não foi uma morte qualquer, ele não infartou, ele não morreu do coração, ele não teve uma morte súbita. Pelo contrário, ele morreu de forma violenta, para que você e eu não tivéssemos mais que viver de forma violenta. Então que você tenha um fim de semana de paz com a sua família, que você tenha um fim de semana de passagem, que o desamor, que a tristeza, que a angústia seja quebrado na sua vida, na sua família, nessa semana, e você possa comemorar a Páscoa, você possa viver um tempo novo. Eu quero desejar para você, não é ano novo, mas eu quero te desejar um novo tempo, um novo período. Houve muita confusão quando Jesus morreu, houve muita tristeza, porque os amigos choraram, a família chorou, mas para você e para mim, que já conhecemos a história, toda aquela dor, toda aquela confusão gerou vida, gerou liberdade e gerou a possibilidade de viver coisas novas. Então eu desejo um novo período na sua vida. Eu desejo esse momento de transição, de morte para a vida, de tristeza para a alegria, de angústia para a paz. Que você seja abençoado com a sua família. Aproveita bastante, celebra a alegria, celebra a vida e celebre Jesus. Creia nele, né? Se você anda aí meio afastado da fé, eu convido você a crer nele, porque enquanto tudo o que ele determinou não se cumprir, nós vamos ter inúmeras Páscoas, inúmeros momentos para nos unir ao redor do nome dele e agradecer a Deus pela vida que ele nos proporcionou ter. E eu quero, nesse momento, orar por você e pela sua família, e por mim também, pela minha família. Senhor, nessa hora, eu agradeço a Ti, por cada um que está vendo esse vídeo agora. Agradeço ao Senhor pela passagem na vida de cada um, a passagem do cativeiro para a liberdade, a passagem das trevas para a luz. Eu agradeço a Ti pela oportunidade de um novo nascimento. Obrigada pela condição de nos reunirmos nesse fim de semana com família, com amigos e poder relembrar que o Cristo vitorioso nos tirou do Egito, nos tirou das trevas, nos tirou da tristeza. Eu oro a Ti que se houver pessoas que estão nesse momento sozinhos, sem amigos, sem família, e não sentem que há nada para comemorar, que o consolo do Teu Espírito alcance esse coração e encha de alegria e abra os olhos para que cada um possa ver que por mais que nós percamos nessa terra, aquilo que o Senhor tem para nós é muito, muito além do que os nossos olhos podem ver. Obrigada, Jesus, pelo Seu sacrifício e obrigada, Deus, por nos dar Jesus, o maior presente que a humanidade poderia receber. Abençoa cada um que está me ouvindo agora e cada família por eles representadas. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Fique em paz, que Deus te abençoe. Tenha um fim de semana abençoado.